Meus irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelo Facebook, vocês que estão acompanhando a gravação também no YouTube, o Evangelho de hoje, nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, é tirado de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Mateus 23, de 1 a 12. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, a Igreja coloca diante de nós textos que nos ajudem nesta nossa caminhada quaresmal de retorno para o Pai. Nós temos falado e temos insistido nessas palavras do Papa Francisco na homilia da quarta-feira de cinzas, quando ele disse que a Quaresma é esta caminhada pelo deserto que nos faz voltar aos braços do Pai. E para voltar ao Pai, é justamente preciso mudar a rota. Porque no caminho da vida, nós vamos desviando do caminho que nos conduz a este Pai que tanto nos ama e que nos quer a vida e que nos quer o bem. Então, um tempo de conversão, como nós cantamos no início do programa, um tempo de salvação, um tempo de graça, mas um tempo, sobretudo, de conversão. É deixar aqueles hábitos que nos afastam de Deus, ou então que nos impedem de nos aproximar dele, porque há hábitos que vão nos colocando mais longe de Deus, e há outros hábitos que simplesmente nos fazem parar no meio do caminho. O pecado vai fazendo com que nós nos afastemos de Deus, vai fazer com que nós percamos o encanto pelas coisas de Deus. O pecado vai fazendo com que nós nos acostumemos com aquilo que é mundano, com aquilo que não é do amor. Então, quando nós fechamos no egoísmo, quando nós falamos uma palavra com violência, quando nós ofendemos os irmãos, isto não só prejudica o irmão, mas isso também nos faz estagnar no caminho. Isto nos faz também deixar de caminhar para a presença de Deus. Porque nós sabemos que ninguém chega a Deus sozinho. Nós chegamos a Deus em comunidade, nós chegamos a Deus na companhia dos irmãos. Porque
Na teologia há algo muito claro e há uma convenção que nós dizemos: ninguém se salva sozinho. Então, é o povo de Deus que caminha no deserto. Não é Moisés que caminha sozinho, não é uma ou outra pessoa que caminha sozinha, não. O povo, quando Deus pede para Moisés para que tire o povo do Egito, ele diz: chame o povo, reúna o povo. Então, a caminhada se faz com os irmãos. Tem gente que diz: eu rezo sozinho, isso basta. Não, não basta. Eu tenho a minha fé. Não, a sua fé não é uma fé individualista. Esta não é a fé cristã. A fé cristã, e nem a fé dos judeus, a fé cristã, a fé judaico-cristã, é uma fé que se vive em comunidade, é uma fé que se vive com os irmãos. Esta dimensão é fundamental. E um destes hábitos que nos afastam, que nos impedem de chegar ao Pai, que nos atrapalham na caminhada, que faz com que nós empaquemos no meio do caminho, é justamente a hipocrisia. E é da hipocrisia que a liturgia de hoje nos fala. A hipocrisia. Aquilo que os fariseus faziam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vejam, os fariseus, eles não ensinavam, os seus ensinamentos não eram de todo ruim. É lógico, Jesus chegou a denunciar muitas vezes que os fariseus interpretavam a lei com interpretações humanas e que não eram a vontade de Deus. Então eles tiravam o espírito da lei e interpretavam a lei ao pé da letra. Mas no Evangelho de hoje, nós podemos ver aqui no início, Jesus diz: os escribas e os fariseus, eles estão sentados na cátedra de Moisés. O que é a cátedra? Nós falávamos aqui na festa da cátedra de São Pedro, né? A cátedra é aquele assento, é aquele trono de onde os mestres ensinam. Então Jesus diz: os fariseus, eles têm a autoridade de Moisés, de ensinar em nome da religião. E eles ocupam esta cadeira, este ensino de Moisés. Eles transmitem aquilo que receberam de Moisés, aquilo que Moisés transmitiu ao povo. Mas portanto, façam tudo o que eles disserem. Ou seja, aquilo que a lei deixara por Moisés. Não, Jesus aqui não está dizendo da interpretação pessoal que eles tinham da lei. Até é interessante que a Bíblia de Jerusalém, aqui no seu comentário, diz isto: enquanto transmitem a doutrina tradicional que receberam de Moisés. Isso não implica observar também as suas interpretações pessoais. Mas Jesus diz: mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Eles amarram pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos sequer tentam mover esse fardo com um dedo. Ou seja, eles transmitem um monte de coisa, um monte de norma, um monte de lei para as pessoas, mas eles mesmos não se esforçam para viver aquela lei. Então Jesus denuncia esta hipocrisia. Veja, Jesus diz: eles carregam os filactérios nas suas vestes, mas isso não serve de nada. O que são os filactérios? Os filactérios são estojos que eles penduravam nas vestes. E nesses estojos haviam frases da lei. Então eles usavam essas frases da lei penduradas nas suas roupas para cumprir ao pé da letra. Vejam só como que eles não viviam o espírito da lei. Eles achavam que cumprir a lei, que cumprir a lei era simplesmente fazer o que estava estritamente escrito. Então lá no Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, tem um texto que fala: tenha a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. E os fariseus interpretavam que eles deviam o tempo todo falar da lei e eles deviam carregar a palavra de Deus, que era sintetizada pela lei, pendurada aqui perto do coração. Eles achavam que isto era viver, ter a palavra de Deus no coração. Era simplesmente carregar. Como se eu pegasse aqui um pedaço da Bíblia, eu escrevesse um texto aqui no papel e colasse aqui na minha blusa, né? Estaria tendo a palavra de Deus no meu coração. Ou então é como se eu pegasse a Bíblia aqui e segurasse a Bíblia aqui assim. Não era isso, né? Não era isso
que a lei de Moisés queria dizer. Mas, por isso que Jesus diz, não vivam esta hipocrisia que os fariseus vivem. Eles gostavam de amarrar, de ter longas franjas, vestes longas que se arrastavam pelo chão e as franjas, né? Para que fossem vistos. Olha como eles se vestem bem, olha como eles são importantes, como eles se vestem diferente, tem essas franjas. Né? Então, olha que vistoso, olha como são especiais. E Jesus vai dizer, eles gostam de honra nos banquetes porque acham que são representantes de Deus, então merecem os lugares de honra nos banquetes. Eles gostam de ser vistos e ser cumprimentados nas praças. Talvez gostam de pronomes de tratamento, eminência, excelência. Não é? Como nós ainda hoje na igreja temos, né, os pronomes de tratamento, como se nós, ao saudarmos, por exemplo, um bispo, um cardeal, estamos saudando um príncipe, um rei. E Jesus vai dizer, olha, tudo isso é válido? É válido. Pode se chamar com os pronomes de tratamento? Pode. Mas o que é o importante? O importante não é esta casca. O importante não é este culto exterior. O importante não é carregar a lei escrita aqui pendurada na blusa. O importante não é vestes vistosas. O importante não são paramentos caríssimos com brocados de ouro, com bordados feitos dos ateliês de grife da liturgia. Não é? É triste quando a gente vê, não é? Às vezes até padres novos que querem ser ordenados e vestir aqueles paramentos mais preciosos. É lógico que na liturgia temos que dar o melhor, mas a gente mundaniza o sagrado. A gente muitas vezes confunde, acha que o sagrado está presente nas coisas materiais. E a palavra de Deus hoje vai mostrar para nós isto, que não basta este culto externo, não basta as melhores vestes, os melhores paramentos, as pregações mais inflamadas e mais com as melhores retóricas. O que é preciso é um coração sincero. É a mesma coisa quando a gente vai à missa e às vezes é um padre velhinho que está lá celebrando piedosamente, com uma vida de santidade, mas que não tem aquele poder de atração que os padres midiáticos têm e que os padres novos, com todo o seu entusiasmo. E às vezes as pessoas tratam tão mal aquele padre velhinho, ou então não se afastam da missa quando é aquele padre, ou então ligam até nas comunidades, quem é que vai celebrar esse fim de semana? É tão triste, porque às vezes a pessoa troca uma vida de santidade, que está ali oferecendo um culto sincero e agradável a Deus, por um culto midiático, por um culto do espetáculo, por um culto espetacularizado. Nós às vezes invertemos os valores. Nós não olhamos às vezes o coração. Nós às vezes olhamos, e muitas vezes olhamos simplesmente a casca, e unicamente a casca. É triste porque isto perde o foco. Então, meus irmãos, é preciso que nós voltemos para o nosso coração, olhemos para o nosso coração e nos perguntemos durante esse tempo da Quaresma, esse tempo favorável para isso, o que me motiva na minha caminhada de fé? O que me motiva a buscar o Senhor? O que me motiva a buscar o caminho do Pai? O meu modo de vida tem sido uma busca de viver o Evangelho de Jesus? Esta é uma pergunta
que nós precisamos fazer todos os dias? O que é que me motiva a caminhar? E para que direção eu estou caminhando? Eu estou caminhando na direção do Pai. Ou eu estou caminhando em outras direções, em direções que me levam apenas a mim mesmo. Esta é uma pergunta que este tempo quaresmal nos proporciona de fazer. As práticas rituais, as práticas devocionais que eu pratico, a penitência que eu estou fazendo, que eu me propus a fazer neste tempo quaresmal, meus irmãos, elas devem externar aquilo que há no coração. Aquilo que há no coração. A penitência que eu faço na quaresma deve ser uma externização de algo que o meu coração, que a minha consciência está dizendo. Que eu preciso mudar. Achei muito interessante, alguém me mandou mensagem outro dia dizendo: me perdoe, eu não sabia, eu não tinha lembrado que era seu aniversário, porque eu estou durante essa quaresma fora do Facebook. Estou fora do Facebook. O meu jejum nesta quaresma está sendo de Facebook. Eu achei muito interessante, porque muita gente perde muito tempo, por exemplo, fazendo nada nas redes sociais. Procurando fofoca, procurando intriga, procurando fake news, espalhando notícias falsas, fofoca, falando mal dos outros, bisbilhotando a vida dos outros. Eu achei muito interessante. Um jejum das redes sociais. Mas você pode continuar assistindo o Pão da Palavra, não há problema. Isso é bom. E você até é importante que faça. É uma prática da quaresma. Mas, e aí aquele tempo que eu gastava... Agora, aquele tempo que eu gastava nas redes sociais, neste tempo da quaresma, então, eu dedico à oração. Aquela meia hora que eu ficava todo dia checando o meu celular, eu nesta quaresma, então, vou gastar para rezar mais, para estudar e meditar a palavra de Deus. Por que não? Uma boa. Agora, também não adianta nada eu ficar fora do Facebook, mas daí eu fico dentro do Instagram. Ou então eu fico fofocando de outra forma. Ou então eu fico à toa. Não. Ou então eu fico comendo demais. Não. Eu preciso otimizar daí aquele tempo para algo bom. Para algo que me faça crescer. Para algo que me faça aproximar de Deus. Para que faça me aproximar dos irmãos. Minha gente, a primeira leitura de hoje é tirada do início do livro do profeta Isaías, o capítulo 11, versículo 10, depois de 16 a 20. E é muito séria a primeira leitura de hoje. Isaías vai mostrar justamente isso. Deus, através de Isaías, vai pedir que cessem o culto e busquem uma vida de santidade. A primeira leitura vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão e à viúva. Então sim, poderemos discutir, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Meus irmãos, vejam, a palavra de Deus é muito séria. O profeta está dizendo: lavai-vos, purificai-vos. Por que ele diz? O texto da liturgia pula
os versículos 11 a 15, mas eu até retomaria com vocês. O versículo 11 de Isaías vai dizer: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros. No sangue de touros, de cordeiros e de bodes não tenho prazer. Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Não posso suportar falsidade e solenidade. Estou cansado de carregar este fardo. E aí o Senhor diz: quando estendeis vossas mãos, desvio de vós meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. Veja, isto é muito sério. Por quê? Deus vai dizer: porque vossas mãos estão cheias de sangue. Porque vossas mãos estão cheias de sangue. Então o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos. Meus irmãos, o tempo da quaresma é isto. É este tempo de nós nos lavarmos. O Senhor não aceita um culto, uma oração, enquanto nós maltratamos os irmãos. Não faz sentido para o Senhor uma fé, uma igreja que o louve com belas liturgias, com solenes cultos, com multiplicidade de palavras, com entusiasmadas pregações, se o coração, se as obras não estão em sintonia. O que importa ao Senhor é a busca da santidade de vida. E nós precisamos entender que santidade de vida não é um ou outro pecado apenas, não é viver um ou outro mandamento. Não, a santidade de vida é isto que o profeta diz aqui: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Como nós podemos louvar ao Senhor se as mãos que levantamos para louvar a Deus, delas respingam o sangue dos irmãos que nós maltratamos? O Senhor continua: vossas mãos estão cheias de sangue. Eu ainda diria, você pode dizer: eu não matei ninguém, eu não maltratei ninguém. Meus irmãos, eu adaptaria talvez esta palavra do Senhor, eu diria: as vossas línguas estão cheias de calúnia, de mentira, de fofoca. O vosso olhar está cheio de malícia. Seus olhos procuram ver os erros dos outros, em vez de olhar para dentro de nós mesmos. O Senhor fala: façam justiça aos órfãos, protejam as viúvas, ou seja, façam justiça aos oprimidos. Vejam, a campanha da fraternidade deste ano vai justamente falar disso, vai apontar grupos da sociedade que são desprezados, que são maltratados, que sofrem violência. E vai dizer: Cristo é a nossa paz. Então, quais são os órfãos e as viúvas de hoje, do século 21? Quem são as viúvas e os órfãos? Quem sofrem as discriminações na sociedade de hoje? Então, é lógico que pode ser que tenha aqueles que usem a causa dos negros, das mulheres, dos homossexuais para defender ideologias, às vezes até ideologias políticas, mas é inegável que muitos destes grupos sofrem, que muita dessa gente é discriminada e até sofre violência. E a campanha da fraternidade deste ano, justamente, nós podemos até deixar de lado
as questões ideológicas, exatamente. Mas nós não podemos fechar os olhos para tantas destas realidades que maltratam o povo, que de fato oprimem os órfãos e as viúvas dos nossos tempos. Meus irmãos, Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus sempre nos dá uma nova chance. Uma chance de começar de novo. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, sejam vermelhos, tornar-se-ão brancos como a neve. Meus irmãos, o que é que nós precisamos então? É olhar para dentro de nós e confrontar a nossa vida com a palavra de Deus e perceber o que é que está ainda me impedindo de caminhar rumo a Deus. O que é que ainda está me impedindo de me aproximar do Pai. O apelo de conversão, meus irmãos, é para mim, não é para o outro. Quando nós vivemos o tempo da Quaresma como um tempo de conversão, nós precisamos entender o tempo da Quaresma como um tempo de conversão, um tempo da minha conversão. Eu sou o primeiro que preciso me converter. Eu, enquanto estou aqui pregando, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então, quando estou aqui falando, esta palavra precisa ser primeiro para mim mesmo. Eu sou o primeiro que devo me converter. A palavra de Deus, a conversão do tempo quaresmal, não é para o outro, é para mim. Para mim que vou à missa. Para mim que conheço a palavra de Deus. Que leio a palavra de Deus. É para mim, a conversão é para mim. Sou eu o primeiro que preciso me converter. Porque ninguém é mestre de ninguém. Ninguém tem autoridade, como Jesus diz ali, de querer dizer, olha, este precisa se converter, aquele precisa se converter. Não, ninguém. Jesus diz, ninguém é mestre de ninguém. Somos todos irmãos. Jesus diz, o vosso mestre é um só. O vosso mestre é um só. Vós sois todos irmãos. E ele diz, o maior dentre vós será aquele que vos serve. E quem foi dentre eles aquele que serviu? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, o maior que estava entre eles, que era o próprio Jesus, foi aquele que o serviu até dar a vida na cruz. Cristo, portanto, é o grande servo. E nós podemos ser servos a partir do momento em que moldamos a nossa vida à vida de Cristo. A partir do momento em que moldamos as nossas ações às ações de Jesus, ao seu evangelho. Como diz o profeta Isaías, lavai-vos, purificai-vos. Meus irmãos, que esta quaresma nos ajude, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa realidade, compreender o que é que eu preciso lavar. O que é que está vermelho como a púrpura em mim e que precisa ser alvejado pelas águas santificantes do Espírito Santo. Não tenhamos vergonha, meus irmãos, de nos aproximar. Você que pode se aproximar do sacramento da reconciliação. É um grande banho. O sacramento da confissão está diretamente ligado ao batismo. O sacramento da reconciliação é um grande banho que nos purifica, que nos alveja, que nos torna de novo brancos como a neve, que tira toda
a mancha, toda a sujeira. Aproveitemos, meus irmãos, não desperdicemos este tempo santo, favorável para o nosso arrependimento, para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. E assim nós poderemos ouvir as palavras do Senhor por meio de Isaías. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Que nós possamos também nos deliciar das delícias que Deus reserva se ouvimos a sua palavra e a colocamos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.